O que desencadeia um ataque demoníaco, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. 2 Timóteo 1, versículos 11 ao 12. 17 de agosto. O que desencadeia ataques demoníacos contra você, seu sonho, visão, chamado, negócio, família, igreja ou ministério? O que deixa o diabo tão perturbado a ponto de se levantar para resistir a você e aos seus esforços? Se você foi escolhido por Deus, por que está enfrentando tantos aborrecimentos e dificuldades ao longo do caminho para o seu objetivo de cumprir tudo o que ele o chamou a fazer? Em 2 Timóteo 1, versículos 11 e 12, Paulo nos dá uma incrível revelação do que desencadeia um ataque demoníaco. Ele diz: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Nesse versículo, Paulo escreve sobre seu chamado específico no corpo de Cristo. Ele nos afirma que é chamado e designado para ser pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Então, observe que imediatamente ele prossegue dizendo: por isso estou sofrendo essas coisas. 2 Timóteo 1, versículo 12. A palavra sofrendo provém da palavra grega pasco, que em primeiro lugar significa sofrer em resultado de forças externas ou circunstâncias externas. Poderia incluir sofrimento físico por causa da perseguição, sofrimento mental em função de pressões externas, sofrimento financeiro em razão de dificuldades monetárias, ou qualquer inconveniência que decorra de algo externo ou fora do controle da pessoa. Assim, a palavra pasco retrataria qualquer sofrimento ou inconveniência em consequência de forças externas à pessoa. Ao escrever esse versículo, Paulo usou um tempo verbal grego que nos informa que ele estava experimentando essas inconveniências no exato momento em que escrevia essa epístola. Naquela época, Paulo estava em Roma, sentado em uma cela de prisão, aguardando sua própria execução e sendo acusado de crimes que não havia cometido. Por não ter conseguido encontrar uma maneira de destruir Paulo pessoalmente, o inimigo, Satanás, estava manipulando forças externas contra o apóstolo e seu ministério. A situação de Paulo havia sido criada por pressões externas que nada tinham a ver com ele, mas que o diabo havia orquestrado para usar contra ele. Satanás estava aterrorizado com o chamado de Paulo. O motivo de Paulo ter sido atacado de maneira recorrente foi o diabo temer o enorme avanço que ele faria se não enfrentasse oposição. Paulo nos informou que sua unção, chamado e potencial eram os fatores desencadeantes daqueles ataques demoníacos. É quase como se Paulo estivesse dizendo: vocês querem saber por que eu sofri tantas coisas loucas ao longo do meu ministério? Foi por eu ter sido destinado a ser pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Veja, Satanás ficou apavorado com o que aconteceria se Paulo atuasse 100% em seu chamado. Quanto ele seria capaz de realizar se não encontrasse resistência? Se Paulo foi capaz de fazer as coisas incríveis que fez para o reino de Deus diante de tamanha oposição, que tipo de propagação do evangelho ele teria feito se não houvesse oposição? Esse pensamento era tão arrepiante para o diabo que ele colocou no caminho de Paulo todos os obstáculos possíveis para atrasá-lo, desacreditá-lo, destruir suas amizades e, se possível, até mesmo matá-lo. Satanás odiava o chamado que havia na vida de Paulo. A razão de Paulo nunca ter sido derrotado por aqueles ataques é ele ter tomado uma decisão. Ele decidiu que não pararia nem desistiria, até ter conquistado aquilo para o que foi conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 12.
De modo semelhante, a única maneira de você ser capaz de resistir aos ataques do diabo e realizar com sucesso tudo que Deus chamou você a fazer é determinar-se a nunca parar até ter cumprido a sua atribuição divina. Jesus ensinou que quem perseverar até o fim receberá o prêmio. Mateus 24, versículo 13. Se você quiser superar todos os ataques que o diabo tentar lançar contra você por intermédio de forças externas, terá de estar determinado a superar todos eles. A determinação é um fator-chave para completar a carreira de fé. Naturalmente, ninguém consegue ter sucesso em resistir aos ataques do diabo sem o poder do Espírito Santo, mas tampouco o poder do Espírito Santo é suficiente por si só. Para que esse poder seja eficaz, ele precisa operar em uma pessoa comprometida. O poder de Deus opera em pessoas que têm determinação. Ele opera de forma competente por intermédio de pessoas que decidiram nunca voltar antes de concluir a tarefa. Deus se deleita em usar pessoas impassíveis e firmes em sua convicção, tenazes e persistentes em seu compromisso. Tem prazer naqueles que têm energia, coragem e uma determinação obstinada para manter a visão que Ele colocou em seu coração. O motivo mais comum de as pessoas não chegarem até o fim é por não estarem totalmente empenhadas em completar a tarefa que lhes foi atribuída. Talvez tenham dado uma chance ou tentado, mas seu compromisso não foi suficientemente forte e foi por isso que não conseguiram. Há muitas coisas que Satanás pode fazer para tentar nos tirar da corrida, mas a única pessoa que pode decidir desistir é você ou eu. Satanás não pode nos fazer desistir. Essa escolha está unicamente em nossas mãos. Se você tomar a decisão de permanecer com fé e lutar com o poder de Deus ao seu lado, poderá fazer exatamente o que ele o chamou para fazer. Porém, você precisa começar com uma decisão inabalável e determinada de fazê-lo. Realmente fazê-lo e continuar fazendo até o fim. Faça qualquer escolha inferior e você nunca cumprirá o propósito que lhe foi dado por Deus. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a permanecer concentrado em meu chamado e a continuar determinado a fazer o que tu me disseste para fazer. Mesmo que eu seja atacado por forças externas que pareçam estar além do meu controle, sei que o diabo espera me desacelerar ou até mesmo me impedir, orquestrando pressões externas contra mim. Porém, sei também que o teu Espírito opera poderosamente em mim, dando-me todo o poder de que necessito para resistir a todo ataque que o diabo tentar trazer contra mim. Ajuda-me a estar totalmente determinado e comprometido em continuar a avançar e nunca desistir até ter cumprido a missão que me foi conferida por Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, quais são as forças externas que Satanás tentou usar para detê-lo? Foi sua saúde, trabalho, filhos, família, finanças? Qual é a única coisa que Satanás parece usar repetidamente ao tentar resistir a você? Quando você tem ciência de que o diabo está tentando usar eventos, circunstâncias ou pessoas para atrasá-lo ou distraí-lo do seu chamado, como responde a esses ataques? Que medidas você toma para superá-los e permanecer no caminho certo? Você busca a força e o conselho de outros crentes quando esses ataques ocorrem ou geralmente os combate silenciosamente por conta própria? A julgar pelo resultado de quando você passa por esses momentos difíceis sozinho, você pensa ser necessário buscar força e conselho dos outros com maior frequência? Até o próximo devocional.